para repercutir os dados do setor de serviços que saíram nesta manhã. A gente conversa agora com Flávio Serrano, economista-chefe do Banco BMG. Seja bem-vindo à nossa programação, Flávio, sempre bem-vindo. Bom dia a todos. Ótimo dia a você, meu caro. Serviços, sexta alta seguida, nova máxima histórica no volume prestado aqui ao Brasil. Nada de apresentar sinais de desaceleração. Qual que é a avaliação destes dados agora publicados pelo IBGE e por que eles continuam tão fortes? Vamos lá. É que o setor de serviços ele está mais correlacionado ao mercado de trabalho e dinâmica de renda. Então, quando a gente vai pensar em taxa de juros, o efeito dele, de uma alta de juros, demora para pegar na economia e ela desacelerar, né, e então, isso afetar o mercado de trabalho e renda. Se a gente for pegar os outros setores da economia, como a indústria, ela já vem fraca, já vem mostrando sinais de arrefecimento. Pegando mesmo os dados do varejo ontem, quando a gente olha no ano, o varejo restrito está crescendo ali algo entre 1,5% e 2%. O varejo ampliado já está caindo, caiu 0,2% até o mês de julho. Então, o varejo ampliado, ele coloca na dinâmica mais carros, construção civil, então é mais ligado a juros. Agora, quando a gente vem para o serviço ainda é muito renda e o mercado de trabalho continua apertado, né? Provavelmente semana que vem a taxa de desemprego que o IBGE vai divulgar vai ficar ali na mínima histórica, a gente está falando de 5,7% de desemprego, renda continua crescendo e, portanto, então, isso continua impulsionando o mercado, o setor de serviços em especial. É o setor que tem mostrado maior dinamismo esse ano de 2025, com crescimento aí perto de 2,5% no ano. Perfeito. Algum destaque, por exemplo, entre as categorias pesquisadas? A gente viu serviços prestados às famílias bem fortes, com uma alta bem significativa. Lembrando, mês de férias também, né? Metade de ano tem férias escolares, principalmente aqui no Brasil. Exato, né? Tem a questão da sazonalidade. Óbvio que o dado já está tentando tirar isso, esse efeito, mas a gente tem uma dinâmica de renda favorável puxando esse setor. Eu diria que no ano de 2025, o grande destaque é passagens aéreas, né? O setor de transporte aéreo crescendo aí mais de 20%. Tem um pouco efeito de queda de preços, né? A gente o IPCA já acumulou uma queda de cerca de 15% nos preços das passagens aéreas nesse ano de 2025. Então, isso tem ajudado um pouco no desempenho. Mas quando a gente olha a pesquisa de serviços aberta, todos os setores estão mostrando dinamismo, né? Todos crescendo ali entre 2% e 3%. Como eu falei, né? Passagens aéreas, transporte aéreo um pouco mais forte. Mas, no geral, é um comportamento benigno que está refletindo esse mercado de trabalho que a gente está vivendo, né, atualmente muito forte. Dá para ver, inclusive eu queria compartilhar com quem está nos assistindo essa média móvel trimestral pesquisada para o Brasil, agora 0,3% de alta. Realmente nós temos aí a máxima histórica e um volume crescente de serviços. O que normalmente acaba influenciando neste volume, já que Selic necessariamente não tem um efeito direto, mas sim indireto? O que a gente poderia ver aí como um causador de uma desaceleração um pouco mais forte para serviços no Brasil, Flávio? Pensando na margem, até a gente não ter esses efeitos de uma desaceleração mais espalhada na economia, fatores específicos do aumento de preços, né? Uma inflação mais alta poderia atrapalhar o processo. Então, eventualmente, movimentos de preços mais fortes no final do ano poderiam ajudar no arrefecimento. Mas o natural mesmo é o processo seguir no curso que a gente imagina. A gente já imaginava que serviços demorariam mais para desacelerar. Até se a gente for pegar a correlação com o segmento de inflação, né, com a parte de inflação, a inflação de serviços segue pressionada. Então tem uma correlação, né, entre o bom desempenho do setor de serviços e a inflação de serviços um pouco mais pressionada. É natural que isso aconteça. Então a gente tem que pensar mais na dinâmica, no ciclo econômico. Vai ser natural nos próximos meses a gente começar a observar algum arrefecimento no mercado de trabalho, ainda que o desemprego vai ficar muito baixo, tá? Mas mais importante é uma dinâmica mais fraca na renda. Isso vai começar também a levar a uma desaceleração do setor de serviços e a gente começa a ter, então, um ambiente um pouco mais homogêneo de desaceleração, que vai acabar, mais virada do ano, né, abrindo espaço para o Banco Central cortar juros. Inclusive, semana que vem a gente tem decisão do Copom, né? A gente não espera nenhuma alteração importante, mas assim, acho que a gente vai caminhar ao longo desses próximos meses com dados de atividade um pouco mais fracos na margem, e aí, então, isso vai acabar abrindo espaço para o Banco Central cortar juros. Perfeito, para a gente colocar esse dado de serviços no mapa mental da política monetária, onde ele se encaixa? Talvez ligado às preocupações com essa inflação de serviços que nos últimos dois dados, pelo menos do IPCA 15 e do IPCA, teve uma cara um pouquinho mais feia do que se imaginava. A surpresa negativa veio justamente de inflação de serviços nessas duas últimas publicações. Isso gera talvez
mais pressão para o Banco Central, e aí você menciona um fator interessante, não cortar ou cortar juros em dezembro deste ano, que estou vendo aumentarem as probabilidades, pelo menos nas apostas de grandes casas, de que no final deste ano nós podemos sim ter um corte de juros, seja de meio ou de 0,25 ponto percentual. Exato, assim, pegando primeiro pelo lado da dinâmica, né? A gente vai esperar, então, pegando uma desaceleração do setor, né? E isso, então, pode abrir espaço para esse possível corte de juros. É que o ponto de preocupação do Banco Central, mais do que o setor de serviços em si, tem sido o mercado de trabalho, né? Então, respondendo a sua primeira parte da pergunta, o mercado de trabalho é o principal ponto, porque é ele que está, de alguma maneira, pressionando o setor. Então, isso aqui é resultado do mercado de trabalho forte, né? E, como consequência, a última parte desse processo é essa inflação de serviços mais alta. Então, quando a gente vai pegar nas listas de preocupação do Banco Central, esse mercado de trabalho forte que pressiona os serviços, que pressiona a inflação de serviços, é onde ele está mais preocupado. E o segundo ponto de preocupação é a desancoragem de expectativas de inflação. Então, a gente olha as projeções de inflação, elas estão melhorando, mas elas continuam altas e desancoradas, mesmo para prazos muito mais longos, todas elas sempre muito acima dos 3%. Então, essa é a parte de preocupação. Mas tem o cenário de desaceleração da atividade, de arrefecimento. Acho que a questão das apostas aumentarem para o mês de dezembro tem sido muito pautado na dinâmica dos juros internacional, né? No caso dos Estados Unidos, principalmente, né? A gente teve uma guinada muito importante no cenário para a economia americana. O Fed vinha parado e dando destaques para os riscos de inflação de serviços, para a dinâmica de inflação, e estava preocupado com o mercado de trabalho lá também. Parecia muito forte e, de repente, o mercado de trabalho mostrou uma desaceleração muito intensa. Então, a gente migrou de um cenário que talvez fossem 2 cortes de juros esse ano para muito provavelmente serem 3 cortes. E o Fed já começando na semana que vem. Lembrando que semana que vem, então, super quarta, né? A gente tem Copom e Fed. O Fed já deve cortar. E, inclusive, já tem alguma parte das apostas pensando num corte de 50 pontos para o Fed já nessa reunião. É pequena a probabilidade, mas ainda assim já coloca isso. Então, o cenário externo melhorou bastante. Ele se coloca, então, ele traz uma possibilidade de uma inflação mais baixa para a gente ao longo de 26. Isso, então, poderia abrir espaço para o Banco Central também cortar juros em dezembro, uma vez que a gente vai ter um cenário de não só desaceleração da economia, mas também um câmbio mais bem comportado. A gente olhar exatamente o câmbio recentemente, né, já estamos abaixo de 5,40, então isso pode ajudar também a dinâmica de inflação, e é por isso que a gente vem observando essa transição. Se a gente for pegar há pouco tempo, a Focus mostrava a Selic caindo somente no mês de março. Já veio para janeiro, e obviamente quando a gente está falando de janeiro, né, se as coisas andarem mais rapidamente do que a gente imagina, poderia ser dezembro sim. Perfeito. Tem mais margem para ir para dezembro do que para voltar para março. A gente poderia colocar assim nessa nossa conta. Inclusive, só queria apresentar, já que você menciona, essa ferramenta do FedWatch, 92% de chances de corte de juros de 25 pontos base. Eu vou até ter que puxar um pouquinho para baixo aqui para a gente ver estes 7,5% de chances. E lembrando, essas probabilidades são calculadas em cima da curva de juros dos Estados Unidos. É onde efetivamente o pessoal está colocando dinheiro, está fazendo suas projeções. 7,5% de chances de um corte maior, de 50 pontos base. Por enquanto, não tem chance alguma, não aparece no FedWatch probabilidade de manutenção de juros. O mercado inteiro acredita que vai cair e agora o debate é sobre a intensidade. Efetivamente, veremos o que vai acontecer na próxima semana. O que a gente espera de mais importante desta reunião do Fed? Para a gente completar essa história, já que política monetária por aqui depende inteiramente lá dos Estados Unidos, Flávio, vai ser o discurso de Powell, vai ser a indicação dos diretores participando, por exemplo, de entrevistas ou dando declarações depois desta decisão? O que a gente está talvez mais curioso para a semana que vem em relação à super quarta, a decisão de juros aqui e lá nos Estados Unidos? Acho que principalmente a comunicação. A gente tem nessa reunião a divulgação do que a gente chama de DOTs, né? Aquele material complementar que mostram os pontos onde cada um dos diretores do Fed se colocam como para as projeções de crescimento, de inflação, desemprego e também para a posição de política monetária, onde que seriam os juros que eles acham adequado. Então, isso é uma sinalização importante, porque, como a gente estava discutindo anteriormente, havia um cenário já de corte de juros, mas aparentemente seria um corte mais comedido. E aí mudou para uma preocupação maior com o desemprego, e aí, então, ficou um corte mais tempestivo, mais rápido, mais acelerado. Então, a comunicação ela pode direcionar se o Fed está cortando, mas ele ainda vai ser um pouco mais cauteloso, porque a gente viu também uma piora de inflação na margem. É importante a gente lembrar, ontem saiu o CPI
veio com uma inflação um pouco mais alta, veio com uma composição ruim. Então tem ainda aquela questão da preocupação da inflação. Mas o ponto é que a atividade virou o grande tema, o grande ponto de preocupação. Então, a comunicação dele, o material complementar que sai depois da decisão, vai ajudar a gente a calibrar se eles vão fazer um corte um pouco mais espaçado ou se não, de fato, eles podem acelerar e fazer algo muito mais rápido, eventualmente fazer 4 cortes de juros em 4 reuniões. Né? Então, a gente cortaria 1 ponto percentual da taxa até janeiro, praticamente. Né? Então, é isso que eu acho que vai ser o mais importante em relação à decisão de política monetária nos Estados Unidos. Perfeito. Aí como a gente liga serviços, política monetária Brasil, política monetária Estados Unidos, tudo meio que interligado para a gente tentar descobrir o que vai acontecer até o final deste ano. E aí a curiosidade, setor de serviços muito aquecido por conta do mercado de trabalho, e o setor que mais emprega no Brasil é justamente o setor de serviços. É essa dinâmica de uma economia bastante centralizada internamente. Isso acontece em outras economias do mundo, mas o Brasil é um pouquinho mais fechado do que o costumeiro. Então temos aí o setor de serviços com o maior percentual na empregabilidade do Brasil, influenciando bastante o setor indiretamente e diretamente também. E, claro, é o que tem maior participação também na composição do PIB. Flávio Serrano, economista-chefe do Banco BMG, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado por nos ajudar a entender esta pesquisa e como ela muda ou não as projeções para o que vai acontecer com o juro no futuro. Aguardamos por mais dados. Acho que o Data Dependent vai ser carregado aí pelo Brasil por alguns meses ainda. Obrigado. Imagina, obrigado. Até a próxima e bom dia a todos. Maravilha, até a próxima.